Damos as boas-vindas a você que se interessou em acompanhar o nosso estudo bíblico de hoje. Seguimos com a nossa série sobre o Evangelho de Marcos e hoje nós estudaremos o capítulo 7, onde nós abordaremos a questão de Jesus e as tradições. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler as passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E importante também nós pedirmos a Deus para orientar a nossa reflexão, para orientar o nosso estudo de hoje. Eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu abençoes cada pessoa que nos acompanha nesse estudo. Queremos te pedir que Tu nos orientes ao longo de toda a nossa reflexão, nosso estudo e nossa leitura. E que, além disso, Senhor, Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Este tema sobre Jesus e as tradições, ele é bem interessante. Eu gostaria de, antes de entrar propriamente no estudo, gostaria de fazer um comentário que algum tempo atrás eu estava entrevistando um candidato ao cargo de engenheiro na empresa em que eu trabalhava. E na entrevista, em certo momento, ele disse que ele achava que se a profissão tivesse todas as normas muito bem escritas, a profissão poderia ser muito mais bem trabalhada. E ele foi adiante, ele disse assim, mas e a vida também? Se tudo na vida tivesse normas, tivesse regras, seria mais fácil nós conseguirmos resolver problemas. Esse candidato não foi aprovado naquela entrevista, e o motivo principal é porque a empresa estava buscando alguém que pudesse contribuir para resolver problemas e não apenas achar que normas escritas é que iriam resolver aqueles problemas. Nosso estudo de hoje fala sobre um episódio onde vemos Jesus no embate junto com escribas e fariseus. Exatamente um episódio que vai nos mostrar essas questões de regras, normas e tradições. Essa discussão ela é importante no nosso estudo do Evangelho de Marcos e em outros estudos também, porque ela vai nos mostrar com clareza certas divergências que havia entre Jesus e aqueles líderes religiosos do seu tempo. Vamos então ler a nossa passagem que está em Marcos capítulo 7, verso 1 ao 23. O texto sagrado nos diz o seguinte: os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isso é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem?
Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Esse é o texto que nós usamos aqui como base para essa nossa reflexão, e vem a pergunta: por que Jesus e seus discípulos não observavam essa tal da tradição dos anciãos? Então, na realidade, essa pergunta, ela encerra duas perguntas: por que eles não obedeciam à tradição e o que era realmente essa tradição dos anciãos? Originalmente, para o judeu, a lei significava duas coisas: os 10 mandamentos e os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, que eram chamados de o Pentateuco. É verdade que o Pentateuco contém um certo número de regulamentos e instruções detalhadas, mas com respeito às questões morais, o que o Pentateuco apresenta é uma série de princípios que as pessoas têm que ler, interpretar e aplicar na sua própria vida. Por muito tempo, anos até, os judeus ficaram satisfeitos com o que encontravam no Pentateuco. Mas, lá pelo século IV e V a.C., surgiram os escribas. E quem eram os escribas? Eles eram homens instruídos, cujo trabalho era estudar a lei, transcrever a lei, copiar a lei, que na época não havia imprensa. Então, para ter exemplares da lei, exemplares da palavra de Deus, era necessário que alguém fizesse cópia daqueles textos. Os escribas, eles levavam muito a sério o trabalho deles. Eles copiavam a Bíblia meticulosamente, eles contavam as palavras, eles contavam os espaços para garantir que cada cópia estivesse correta. Na época do Novo Testamento, os escribas eram frequentemente associados à seita dos fariseus, embora nem todos os fariseus fossem escribas. Os escribas também, cabia a eles ensinarem ao povo e também fazer interpretação dos textos bíblicos, interpretação da lei. O problema é que eles foram além da interpretação da Bíblia, além da interpretação das Escrituras. Eles decidiram acrescentar muitas tradições feitas pelo homem, a tradições, acréscimos a coisas que Deus já havia dito. Esses acréscimos levaram o judaísmo a considerar milhares de pequenas regras e regulamentos que pretenderam reger todas as situações possíveis. Era o que aquele candidato ao cargo de engenheiro estava pensando. Ele pensava que seguir normas seria a solução para resolver todos os desafios da vida. No próximo quadro, nós vemos um pouco mais a questão dos escribas falando ou definindo o que era limpo e o que era impuro. Ao mesmo tempo que se fixavam na letra da lei, eles ignoravam o espírito da lei que havia por trás dela. Inicialmente, essas regras elas foram estabelecidas como uma lei oral, não havia nada escrito. Eles passaram essa lei oral, essa lei oral passou a ser designada como a tradição dos anciãos. Esses anciãos eram aqueles grandes especialistas. No Novo Testamento temos 2 nomes conhecidos que são citados em alguns episódios, Hilel e Shammai. Mas, muito mais tarde, lá para o século III depois de Cristo, é que um resumo de todas essas regras e regulamentos foi escrito, tornando-se o que é conhecido hoje de Mishnah. Há 2 casos dessas regras e regulamentos que nós vamos avaliar, nós vamos estudar, nós vamos ver nesse estudo de hoje. Uma delas é sobre lavagem das mãos. E a outra, que é mais sutil, não é tão fácil da gente ver, é usar a palavra de Deus para acobertar certos procedimentos. Jesus e seus discípulos, eles foram acusados de comerem com as mãos impuras.
As regras para a lavagem das mãos, obedecidas ou estabelecidas pelos escribas ou defendidas pelos escribas, elas não tinham nada a ver com higiene. Aquelas regras eram exclusivamente referentes à limpeza cerimonial. Antes de cada refeição, as mãos tinham que ser lavadas e havia regras para a lavagem das mãos. Primeiro tinha que molhar a mão de uma certa maneira, botar a mão para cima, lavar os pulsos, depois botar as mãos para baixo. Era todo um ritual muito bem definido sobre a lavagem das mãos. Aos olhos dos escribas e fariseus, deixar de lavar as mãos era se tornar impuro aos olhos de Deus. Não lavar as mãos, eles diziam, era tornar-se responsável pela pobreza, pela destruição, e ainda a pessoa que não lavava as mãos ficava vulnerável a ser invadido, a ser atacado por um demônio. Lavar as mãos, então, era um negócio crucial para eles, era a essência da religião e do serviço de Deus. A parte ética do comportamento, ela havia sido enterrada sob a massa de tabus e regras que eles haviam criado. Isso tudo era motivo de críticas feitas por Jesus. Uma coisa poderia ser completamente limpa dentro do senso comum, dentro da prática comum, mas no sentido legal, religioso desses líderes, essa coisa poderia ser uma coisa impura. Não apenas as pessoas, mas os recipientes poderiam ser impuros também. Isso ocorria se eles fossem tocados por uma pessoa impura ou se nesses recipientes fosse colocada uma comida impura. É por isso que nós vamos encontrar na nossa passagem que nós lemos referência a lavar copos, jarros, vasos de bronze e lavar a cama também. Então, são preocupações sobre as coisas, sobre a impureza das coisas. Nesse texto, no Mishnah, há nada menos do que 12 tratados sobre esse tipo de impureza. Observá-los era motivo de agradar a Deus, segundo os escribas e fariseus, e não cumpri-las, as tradições, as regras que tinham lá, era motivo de pecado. Era a pessoa que não cumpria aquilo estava pecando. No sentido religioso, Jesus e essas pessoas, esses escribas e fariseus, falavam línguas completamente diferentes. Exatamente porque Jesus não dava atenção a todos esses regulamentos, que esses líderes religiosos não gostavam de Jesus. Na realidade, odiavam Jesus, e nós vemos que lá adiante eles vão engendrar a morte de Jesus. Há uma diferença fundamental aqui entre a pessoa que vê a religião como um conjunto de rituais e a pessoa que vê a religião como uma forma de se aproximar de Deus, como amar a Deus, como amar ao seu próximo. No próximo quadro, nós temos um ponto aqui a observar quanto às leis de Deus e às regras dos homens. Os escribas perguntaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não é verdade? É isso que nós lemos há pouco. Eles haviam observado que os discípulos de Jesus não cumpriam aquele ritual que nós descrevemos há pouco. E Jesus vai responder essa pergunta a eles, né? Vai abordar o assunto, e ele começa essa abordagem citando o livro de Isaías, lá no capítulo 29, 13. Neste texto de Isaías, o profeta acusa o povo daquele tempo que ele vivia a honrar a Deus, mas apenas fazer isso com os lábios, apenas fazer isso com a boca, apenas fazer isso com a tradição. Mas, na realidade, eles estavam longe de Deus. Jesus vai expandir a sua resposta aos escribas e fariseus, acusando eles de duas coisas. A primeira coisa que Jesus acusa é da hipocrisia deles. Nós aprendemos que, em essência, a hipocrisia, o hipócrita, melhor dizendo, ele acredita que se ele for uma pessoa correta em termos de todas as obrigações que ele tem que fazer, não importando o que ele sente no seu coração, está tudo bem. O que importa é ele parecer, aos olhos das outras pessoas, ele parecer que está correto. Se ele está dentro do coração dele, está virando tudo de cabeça para baixo, não é relevante. No caso do judeu legalista, na época de Jesus, acontecia que ele podia odiar o seu irmão de todo o seu coração, ódio mesmo daquele de
de ficar vermelho, ele podia estar cheio de inveja, podia estar cheio de ciúme, podia estar cheio de amargor, podia estar cheio de orgulho, mas tudo isso era irrelevante se ele simplesmente, na hora da refeição, lavasse as suas mãos, realizasse aquela cerimônia de lavar as mãos e observasse outras leis de limpeza e de pureza que haviam. O legalismo faz isso, ele leva a pessoa a levar em conta apenas as coisas externas, enquanto que por dentro as suas intenções e os seus sentimentos, eles são simplesmente colocados em segundo plano. Ele pode muito bem, a pessoa pode estar muito bem servindo a Deus meticulosamente, religiosamente, indo à igreja sempre, participando de todas as atividades, mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode estar desobedecendo a Deus em coisas interiores, e isso é hipocrisia. A segunda coisa que Jesus acusa aqueles escribas e fariseus, além da hipocrisia, é a esperteza. Jesus denuncia que os líderes legalistas usavam um expediente de contribuição para o templo para se eximirem de sustentar ou acudir os seus pais em momentos de necessidade. É o que veremos no próximo quadro. Um expediente que eles usavam era para esconder o pecado. E aí vai uma frase que eu obtive em um desses comentários que eu achei muito interessante, dizendo que a esperteza nunca pode ser a base da verdadeira religião. Eu vou repetir. A esperteza nunca pode ser a base de uma verdadeira religião. Essa segunda acusação de Jesus quanto à esperteza, ela é ilustrada muito bem nessa frase, de a esperteza nunca pode ser a base de uma verdadeira religião. Essa movimentação, essa esperteza que os escribas e fariseus faziam, tem a ver em usar a palavra de Deus para justificar atos de corrupção que eles faziam. Jesus argumenta que os escribas e certos líderes e certos escribas faziam doações falsas ao templo para poderem se desobrigar de sustentarem os seus pais idosos, por exemplo. Isso acontecia através de um mecanismo chamado Corban. E o que era Corban? Corban era uma oferta, alguma coisa dedicada ao Senhor. Declarar alguma coisa como Corban era segregar aquela coisa para o templo, para o uso do Senhor, para a oferta do Senhor. Então, era uma dedicação religiosa, que em princípio tinha o seu mérito, mas também nós vamos, a partir desse relato que nós lemos aqui, vai também ser utilizado essa prática do Corban como um pretexto para escapar de obrigações. Na lei de Israel, e isso nas culturas atuais continua acontecendo, tinha que o filho honrar o pai e a mãe. E honrar o pai e a mãe significava passar a cuidar dos seus pais na velhice, especialmente quando eles estavam mais dependentes, vivendo necessidade, sem condição de dar conta de si próprio, né? Mas se aquele filho usasse a palavra Corban, classificasse os seus bens como Corban, ele poderia dizer assim, eu não tenho recurso para cuidar dos meus pais, para pagar a sobrevivência deles, porque o que eu tinha é Corban, eu dei tudo ao Senhor, e as coisas do Senhor, eu não posso ter uma destinação diferente. Então essa palavra Corban era pronunciada sobre aqueles recursos que supostamente o filho tinha que usar para honrar o seu pai e a sua mãe. No entanto, esses recursos, intocáveis, porque o filho tinha maldosamente classificado aqueles recursos como Corban. Os escribas e os fariseus encontraram então com isso uma forma de não cumprir a lei. Com esse esquema, eles podiam se eximir de ter que cuidar dos seus pais, de usar aquele recurso em favor dos seus próprios pais, simplesmente alegando não ter recursos. Eu não tenho recursos porque eles estão dedicados ao Senhor. É provável que é o que acontecia na realidade, que aquele recurso que ele dedicava ao Senhor nunca era entregue ao templo. Aquilo ficava com ele e podemos dizer até que era
parecido com o mecanismo de lavagem do dinheiro, mas no sentido invertido. A lavagem do dinheiro, o dinheiro é sujo, é ilegal e é legalizado através de um expediente. E ali eles faziam o contrário, eles tinham dinheiro que poderia ser considerado legal, que era deles, ganho justamente, honestamente, mas eles transformavam aquele dinheiro em corban, dizendo que era para ser dado ao templo, não davam ao templo, possivelmente ficavam utilizando o dinheiro, quer dizer, nem ajudavam os seus pais e nem davam o dinheiro que passou a ser do Senhor, mas eles usavam para os seus próprios bens. Então é por isso que Jesus vai chamá-los vai acusá-los dessa questão da esperteza. Então a esperteza nunca pode ser a base da verdadeira religião. No próximo quadro nós vemos alguma coisa mais sobre a verdadeira contaminação. O que realmente contamina? Jesus fala à multidão dizendo que não há nada fora que pode ir para a pessoa para torná-la impura. E aqui vale uma observação que o contexto e a abordagem que Jesus está fazendo é no sentido cerimonial. Nós não estamos falando aqui sobre a ótica da infectologia, que hoje nós aprendemos que devemos lavar as mãos antes das refeições e a cada momento, por conta às vezes da pandemia, etc. Jesus não estava nesse contexto, ele estava falando no sentido cerimonial. E aí ele vai defender, vai mostrar, vai ensinar que as coisas que saem é que podem tornar as outras pessoas, ou a própria pessoa, impura. Mais tarde, ele vai explicar aos seus discípulos, dizendo que o que entra de fora não pode tornar a pessoa impura. E por quê? Porque o que entra de fora vai para o estômago, não vai para o coração. E o estômago depois tem o trabalho de digerir e o organismo vai eliminar aquela coisa que entrou de fora. Mas no coração, não vai entrar no coração, não vai tornar a pessoa cerimonialmente impura. As coisas que saem do coração para fora é que podem tornar a pessoa impura. Isso vai acontecer pelos danos que ela vai causar, pelos pecados que ela acaba cometendo por conta disso. Então, por exemplo, podemos dizer, a própria palavra relata isso, Jesus dizendo que é do coração de onde vêm os projetos maus, os roubos, os adultérios, o ódio, a maldade, as mentiras, a inveja, a calúnia, o orgulho, tudo isso vem de dentro do coração. Jesus mostrou que aderir de forma legalista às tradições, como os escribas e fariseus faziam, poderia até levá-los a desobedecer à lei de Deus, que é o que eles estavam fazendo efetivamente. Cada ato externo do pecado é precedido por uma decisão interna, por uma decisão do coração, decisão da mente da pessoa, do que está dentro dele. Então é isso que está dentro da pessoa que quando sai é que vai contaminar. Então, com esse argumento, Jesus mostra a irrelevância do ritual de lavar as mãos. No próximo quadro, nós vemos alguns pontos aqui que valem a gente observar, porque algumas vezes a nossa prática religiosa precisa ser reavaliada, precisa ser mudada. A prática religiosa dos escribas e fariseus parecia muito digna, mas na realidade estava bem distante dos caminhos do Senhor. Será que isso continua a acontecer nos nossos dias? Hoje não há cerimônia de lavar mãos dentro do cristianismo, mas há outras práticas que talvez precisem ser repensadas. Nós precisamos observar para saber se aquelas práticas que nós estamos seguindo, elas estão realmente corretas. E aí existem dois mecanismos que podem nos levar a ter essas práticas religiosas, ou dois mecanismos que, se nós os identificarmos corretamente, poderemos avaliar bem se as práticas que nós estamos cumprindo são corretas ou não. E quais são esses mecanismos? O primeiro mecanismo é quando mandamentos humanos são colocados no lugar da palavra de Deus. E aí temos o caso aqui específico que nós estudamos: lavar as mãos antes de comer nunca foi definido, nunca foi um mandamento definido na palavra de Deus. O máximo que se encontra lá em Levítico 15:11 é a necessidade, ou podemos dizer até a obrigação de lavar as mãos, mas apenas se a pessoa tocasse alguém que tivesse um fluxo. Não há referência a lavar as mãos antes das refeições. Mandamentos humanos aparecem quando se tenta adotar
uma nova doutrina, ou rito, ou uma tradição, como sendo uma coisa da Bíblia. Outra forma de mandamento humano é colocar na Bíblia coisas que ela não diz. E aí começa a citar aquele versículo, aquele princípio, sem ele realmente fazer parte da Bíblia ou interpretá-lo de uma maneira incorreta. Alguns acabam com isso usando versículos bíblicos para condenar e desanimar as pessoas, quando na realidade a Bíblia deve ser visto como uma fonte de instrução, uma fonte de alívio, uma fonte de encorajamento, uma fonte de salvação, uma fonte de reflexão sobre as coisas da vida e não como um instrumento de opressão. O segundo mecanismo que nós identificamos é estabelecer-se uma hierarquia de pecados. Os escribas haviam criado um sistema religioso de pecados maiores e pecados menores. Por exemplo, eles defendiam que violar o sábado era algo gravíssimo. No entanto, cuidar dos pobres ou não cuidar dos pobres ou maltratar os pobres era alguma coisa não tão grave, né? Como era, por exemplo, violar o sábado. Em certas áreas do cristianismo, na atualidade, há ainda gente que considera haver hierarquia de pecados. E isso vai aparecer mais facilmente em assuntos ligados a práticas ou opções sexuais. Tudo que é referente a essa área acaba tomando uma dimensão, acaba sendo considerado como os piores e pecados mais condenáveis do que os demais. E o interessante é que muitas vezes as pessoas condenam, em primeiro lugar, os pecados que estão mais distantes dela. Aqueles pecados que estão perto da pessoa, eles são tratados assim com menos rigor, né? E às vezes até podem considerar são pecados toleráveis, são pecadinhos toleráveis, não é grave como aquele outro que está acontecendo lá, especialmente dentro dessa área que nós mencionamos. Quando se adota um sistema de hierarquia de pecados, alguns se sentem à vontade para começar a julgar os outros. E o julgamento começa pela pessoa colocar os seus próprios pecados no final da fila. São os menores pecados, né? E ela vai se concentrar naqueles pecados que ela entende que são mais graves, entende que são maiores, e ela vai olhar em volta e ver as pessoas que têm pecados maiores do que ela e começa o processo de julgamento. Vale nós observarmos, para fecharmos essa questão dos pecados grandes e pequenos, não há pecados maiores e pecados menores. O que há são pecados. O que pode ocorrer são consequências diferentes. Alguns pecados trazem consequências mais complexas, maiores ou até menores, mas isso são as consequências. Os pecados são todos pecados, né? E o pecado, a definição mais ampla de pecado é tudo aquilo, errar o alvo, né? Errar o alvo em relação à vontade de Deus, em relação às coisas de Deus. No próximo e último quadro, nós vemos algumas conclusões. A primeira são alguns pontos sobre tradições. E eu diria que as tradições, elas podem ser úteis, mas elas não devem ser mais importantes do que os princípios bíblicos. Há um perigo real de substituição do verdadeiro significado da palavra de Deus por tradições. Então as pessoas acabam fazendo certos rituais, certas tradições, e elas não sabem o que está por trás daquilo. Então aquilo fica quase que uma coisa mecânica, quase que uma coisa supersticiosa, mas a pessoa não sabe o que é exatamente o significado daquilo. Algumas tradições, elas cresceram ao longo dos séculos, ao ponto de muitas delas se tornarem mais importantes do que a Bíblia, ou ainda tomarem o lugar da Bíblia. Pessoas que veem tradições e passam a considerar as tradições como a regra de fé, como a orientação mais sublime, mais alta que pode haver, quando na realidade o que deve ser a nossa fonte de orientação e de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se nós não tomarmos cuidado, certas tradições poderão nos levar a colocar a Bíblia de lado, em segundo plano, o que é uma coisa muito ruim de acontecer. Outra coisa para nós observarmos é que não há pecado contra uma tradição. Se houver um pecado, ele terá sido cometido contra Deus.
Não há como, assim, eu não cumpri a tradição, então eu estou em pecado. Não, a tradição é tradição. Você pode não cumprir a tradição, ter um desconforto na comunidade onde você vive, porque eles valorizam aquela tradição, mas não significa que você exatamente está em pecado. Deus está mais preocupado com o que realmente nós somos e não com as nossas tradições. Pode haver tradições válidas, mas elas não são a palavra de Deus. Isso é importante para nós lembrarmos. E aqui vale também observarmos que nós não estamos dizendo que rituais e tradições devem ser desprezadas. Não é isso. Nós apenas estamos dizendo que elas devem ser mantidas no lugar apropriado. É mais importante a pessoa ter o coração alinhado com Deus do que seguir rituais. Nem sempre quem frequenta a igreja e segue tradições e ritos possui realmente um coração de fé. E é importante nós observarmos o que acontece com a nossa vida. Será que nós estamos tendo realmente um coração de fé ou estamos indo à igreja e seguindo rituais pelo mero hábito de segui-los, né? Mesmo os verdadeiros crentes em Cristo podem, às vezes, cumprir rituais sem que isso venha do coração. E ter o coração alinhado com Deus requer buscá-lo com o próprio coração e não com rituais. Eu trouxe aqui uma passagem de Jeremias 29, 12 e 13 que vai nos falar sobre isso. Ele diz o seguinte: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim. Deus falando, né, através do profeta Jeremias. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Isso funciona especialmente quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Você estando junto de Jesus, ele vai ser o caminho, a verdade e a vida que vai aproximá-lo do Deus Criador. Espero que você possa se aproximar de Deus cada vez mais. E fazer isso, espero que você possa fazer isso, como Jeremias nos ensina, com todo o nosso coração. Que você possa fazer com todo o seu coração, buscando a presença de Deus. Ficamos aqui por hoje, espero que você tenha gostado do estudo, que você, se gostou, fale dele para os seus amigos. Esperamos que estejamos juntos novamente no próximo estudo da próxima semana e você pode ver no próximo quadro o panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo sobre o Evangelho de Marcos. Deixo aqui, então, um grande abraço.